programa Inclusive. Hoje é a edição especial com Mônica Lupatin, diretora de negócios da Social Tech Com, vai trazer quais são os benefícios de uma plataforma que viabiliza a comunicação para com a comunidade surda, a população surda, as pessoas com deficiência auditiva. Vale a pena conferir, a edição está super especial. Mônica Lupatin é a nossa convidada de hoje. Hoje, a nossa convidada é a diretora do ICOM, é a Mônica Lupatin. Mônica, tudo bem com você? Eu quero que você se apresente aqui para os nossos seguidores e ouvintes e também conte que hoje você é diretora de negócios da Socialtech ICOM. Aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, trouxesse assim os objetivos dessa Socialtech. Tudo bom? Olá, Rosa. Bom dia, tudo bem? Sim, obrigada pelo convite. Grande prazer estar aqui com você. E, bom, me apresentando um pouquinho, né? Enfim, tenho mais de 30 anos nesse universo da inclusão social, né? Eu sou bastante apaixonada pelo tema. Trabalhei ao longo de muitos anos numa empresa que trabalha com tecnologia assistiva, mais objetivamente para a pessoa com deficiência física motora, né? Então, ao longo desse período, também tive a oportunidade de presidir uma entidade que congrega, aliás, eu fui vice-presidente de uma entidade que congrega as empresas que fabricam produtos ou que comercializam produtos para pessoas com deficiência, principalmente sempre, né, tecnologia assistiva, que foi a Abridef. Então, fui vice-presidente por cerca de 3 anos, e também tive a oportunidade de presidir o conselho eh, na secretaria, o conselho gestor na Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, né? No mandato do Dória. Então, ele tinha por princípio, né, por estratégia, que cada secretaria tivesse um conselho gestor, composto por pessoas, por cerca de 10 pessoas em cada pasta, enfim, que tivessem uma relação com, obviamente, com aquela pasta, né? E, enfim, então eu tive essa oportunidade ao longo do mandato dele de fazer parte desse grupo. E hoje eu tenho o privilégio, né, de estar contribuindo com a AME, que é uma ONG muito bem estruturada, né? Que atua há cerca de 35 anos para o empoderamento, para a inclusão social, para a qualidade de vida da pessoa com deficiência. A AME tem diversas iniciativas, né, muito relevantes e muito importantes, né, para a pessoa com deficiência, e uma delas é a que eu eh, eh, tenho o privilégio de cuidar do ponto de vista comercial, que é o ICOM. E o ICOM, de fato, é uma social tech, nós a enxergamos, né, a iniciativa como uma social tech, e o ICOM nada mais é do que uma tentativa. O ICOM tem cerca de 10 anos, Rosa, de existência, né, e ele é uma iniciativa que visa quebrar barreiras de comunicação da pessoa surda, né? O surdo, na verdade, é um indivíduo que tem uma grande exclusão social em função das dificuldades, das barreiras de comunicação, né? É uma deficiência invisível, né? Esse é um grande desafio da pessoa surda, porque quando você está na rua, você enxerga um cadeirante, você enxerga mais facilmente uma pessoa cega, não é? Então, existem deficiências que são mais facilmente percebidas, né? E na medida em que elas são mais facilmente percebidas, a empatia frequentemente é maior. Não é verdade? Quer dizer, se você vê uma pessoa cega atravessando a rua e que precisa de ajuda, é recorrente, né, que as pessoas busquem ajudá-la, enfim. Já o surdo, né, não. Você não enxerga a deficiência, é uma deficiência oculta, né? Então, o surdo, ele é um indivíduo altamente excluído da sociedade exatamente por essas dificuldades de comunicação. E o que que faz então o ICOM, né? O ICOM busca acessibilizar a comunicação, na verdade,
mais de 6 milhões de pessoas surdas hoje no Brasil, né, de acordo com os dados. Muitas delas são sinalizantes, né? O que a gente chama de um surdo sinalizante é aquele que se comunica através da língua de sinais. A língua de sinais, ela é uma língua específica, é específica dessa comunidade e específica também de cada país. Então, cada país tem a sua língua. Aqui no Exato. Brasil, nós temos. Exatamente. Então, aqui no Brasil, nós temos a Libras, né? Carteira de sinais, que é uma forma, né, que faz com que essas pessoas vivam em comunidade. Muitas vezes, né, quando se trata e confesso que eu também vivi essa jornada de precisar compreender o porquê que os surdos andam sempre juntos, né? Na verdade, até na luta da pessoa com deficiência, né, no ativismo da pessoa com deficiência, muitas falam assim, puxa, o surdo ele 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 vive mais próximo, né, uns dos outros, quer dizer, vivem numa comunidade quase que apartada. E o mergulho nessa comunidade me fez entender que é a força de uma língua. Né? O surdo, de fato, se aproxima muito do seu igual, digamos assim, em função exatamente dessa exclusão que há com a sociedade por força da barreira comunicacional. E o ICOM busca ajudar nesse sentido, porque a gente precisa incluir as pessoas. A coisa mais linda que existe, né, Rosa, sabemos, é a diversidade humana. Então, muitas vezes a gente fala de tecnologia assistiva como se a tecnologia assistiva fosse importante com deficiência. É óbvio que é. Né? Mas, em última instância, né, ela é importante para toda a sociedade, na medida em que ela permite que cada um de nós conviva com o outro, independente se temos ou não deficiência. Né? Então, se eu quero, cada um de nós é um universo, é uma beleza, né? É um presente. Então, se eu quero me comunicar com uma pessoa surda, eu preciso. E se eu não falo Libras, eu preciso de um intérprete. Enfim, o que que faz o ICOM? O ICOM, na verdade, a parte principal da solução é uma plataforma, né, de intermediação de interpretação de Libras. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, a gente faz essa intermediação através principalmente de uma videochamada. Né? Então, se você tem a nossa plataforma, se você é um cliente eh, você, na verdade, nos aciona através de um QR Code ou através de um link. Em até 90 segundos vem um intérprete à tela, né? E faz exatamente essa intermediação. A tela fica voltada para o surdo, né? De forma que o intérprete enxergue a sinalização do surdo e vice-versa, e o ouvinte fica ao lado, de forma que então o intérprete também ouve o que o ouvinte está querendo comunicar. A comunicação acontece com exímia qualidade, com perfeição. É, Então, esse é o nosso trabalho. então, essa plataforma, o ICOM tem uma plataforma, ela tem um título, essa plataforma ou é uma plataforma ICOM? ICOM, Isso. ICOM. Então, ela faz essa intermediação, né? Se eu fosse uma pessoa surda, eu poderia utilizar essa plataforma através do ICOM para poder me comunicar, é isso? Exatamente. Se você fosse uma pessoa surda e eu tivesse aqui contigo agora, nessa própria entrevista, eu já teria acionado o ICOM está aí junto com a gente fazendo essa intermediação. Então, essa intermediação, ela pode se dar neste ambiente em que nós estamos, que é um ambiente online, ou ela pode se dar num ambiente presencial. Nós poderíamos estar conversando, não aqui via Zoom, como estamos, mas poderíamos estar uma ao lado da outra, no mesmo ambiente. E aí, da mesma maneira, eu pegaria o meu celular ou você o seu, e nós acionaríamos a mesma central e a intermediação se daria da mesma forma. Excelente. Então, quer dizer que essa plataforma pode ser utilizada por uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, é Hum. isso? Sim, sim. Na Vamos supor que verdade, uma pois não, empresa desculpa. vai fazer um evento destinado também à inclusão, né?
ou um evento, qualquer que seja, e pense na pessoa surda e disponibilize a plataforma no evento. Ela pode ter essa plataforma no evento, por exemplo. Uma vez que pode ser Exatamente, presencial ou pode ser online. exatamente. É um benefício muito grande. Você tem ideia de quantas pessoas ou empresas são atendidas através dessa plataforma, através do trabalho do ICOM? Sim, atualmente nós temos cerca de 160 clientes, Rosa, são empresas públicas e privadas, né, que nos contratam. E aí, qual é o objetivo delas? Basicamente, são três verticais, né? Eu resumiria em três verticais de atendimento. Uma primeira vertical diz respeito à contratação que a gente faz do serviço para governos. Né, tanto governos estaduais, aliás, recentemente a gente acabou de fazer a implantação da solução no Senado Federal, como também para prefeituras, né? Nessa direção, o que que o governo, o que que a prefeitura quer? Acessibilizar a comunicação para o seu munícipe, para que ele possa utilizar os equipamentos públicos, né, com qualidade de segurança. Então, essa é uma primeira vertical. São empresas, de novo, públicas ou privadas. Então, aqui, né, só para te dar algum exemplo, então é nosso cliente, por exemplo, governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, governo do Espírito Santo, né? E, enfim, e outros tantas prefeituras, como te disse, Senado Federal, Ministério Público, enfim, são todos clientes nossos. É, uma segunda vertical, Rosa, diz respeito a empresas que querem acessibilizar a comunicação dos seus colaboradores. Então, elas, por serem cumpridoras, né, muitas vezes, na maioria das vezes, da lei de cotas, elas têm colaboradores surdos. E, obviamente, elas precisam acessibilizar essa comunicação surda, né, do colaborador surdo com seus pares, com seus líderes, enfim. Né? Rosa, Então, esta é uma segunda vertical. Aqui a gente pode citar a Stellantis. A Stellantis, por exemplo, tem 60 colaboradores surdos nas suas quantos? plantas. 650. É, 650, Estelante. a Stellantis, exatamente. A Colgate, a Amazon, Nissan, Scania, Cargill, são alguns dos nossos clientes que justamente buscam acessibilizar, então, a comunicação dos seus colaboradores. E uma terceira vertical são aquelas empresas, de novo, públicas ou privadas, que buscam acessibilizar a comunicação com os seus clientes. Então, elas enxergam o surdo como um cliente. Né? Então, aqui nós temos, por exemplo, bancos, temos o Banco do Brasil, temos Caixa Econômica, temos a Globo, temos a Latam, né? Natura, Unimed, enfim, são só alguns exemplos de clientes nossos. Agora sim, é só em território nacional a atuação? Ou de repente, assim, é que o que que acontece? Na verdade, também a língua brasileira de sinais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a língua de sinais existe, mas ela é diferente, né? É outro idioma, Exatamente, então, exato. assim, na verdade, realmente é só em território nacional, claro, né? Mas assim, é bárbaro, porque eu tive a oportunidade de conhecer o INES, no Rio de Janeiro, e Hum. assim, fiz uma imersão lá em algumas oportunidades, até fui nos estúdios, porque eles têm também uma programação destinada, né, à população surda. Afinal, né, é um instituto destinado a isso, a esse fim, né, trazer, incluir a população surda. E essa plataforma eles não utilizavam, né? Eles realmente era através da língua brasileira de sinais, através gestual, né? Uhum. Então, quando você fala que a comunidade realmente é fechada, ela é mesmo fechada, é uma deficiência invisível e que ainda precisa muito de tecnologias assistivas como o ICOM disponibiliza. É excelente saber dessa plataforma. Vou confessar que eu não sabia, estou sabendo Uhum. agora através de você. Achei incrível. Uma curiosidade, né? Vamos supor que as salas de cinema, por exemplo, pensando no entretenimento, elas teriam que disponibilizar ah, cada sessão, né, teria que ter um intérprete ali em Libras, mas não acontece isso.
certo? É uma Uhum. falha, é uma lacuna. Muito embora seja lei, ela não é cumprida, né? Algumas sessões de Sim. teatro, espetáculos disponibilizam né, um intérprete, enfim. E também essa plataforma poderia ser utilizada, por exemplo, pensando no entretenimento. Olha, pensando do ponto de vista da tecnologia, sim. Contudo, vamos pegar o primeiro exemplo que você deu, né? O caso de uma sessão de cinema, né? Faria mais sentido, como na verdade o conteúdo vai ser sempre o mesmo, não vai ter variação, não teria por que acionar um intérprete ao vivo, né? Faria mais sentido fazer aquilo que nós chamamos de janela de libras, né? Então, previamente, né, na medida em que o filme é produzido, se produz na sequência a versão dele da comunicação em libras e se disponibiliza com o produto, quer dizer, se produtiza isso, né? Enfim, então não faria tanto sentido. Então, em resumo, do ponto de vista de tecnologia, da tecnologia, né? Até funcionaria, mas acho que não faria tanto sentido nessa situação, Rosa. Entendi. A plataforma, ela é, na verdade, mais usada em situações realmente de comunicação do dia a dia, que é onde a coisa, que é onde o problema principalmente se dá, né? Então, pense né, no surdo, por exemplo, aliás, em primeiro lugar, no âmbito da saúde. Em primeiro lugar, no âmbito da saúde, né? Nós temos um colaborador, aliás, um parceiro, né, comercial, que nos contava até recentemente, até por isso estou trazendo, né, porque a boca fala do que o coração está cheio, né, Rosa? Então, Verdade. é um parceiro nosso que me contava recentemente, essa semana, inclusive, ele é, adolescente, enfim, ele foi ao médico. E entrou sozinho na consulta, né? E porque, sei lá, a mãe dele teve alguma dificuldade, a mãe ouvinte, ele teve a mãe dele teve alguma dificuldade, ele entrou e a mãe também achava que era uma coisa simples e conversou, enfim, né? Conversou da forma como pôde com o médico, né? O médico, obviamente não, mas enfim, o médico não sabia Libras e se comunicaram da forma como foi possível. Ele saiu com uma prescrição de alguns analgésicos, etc. Foi na farmácia, comprou, viveu a vida normalmente e, e depois carregou peso, enfim, viveu a vida de moleque dele. E o problema e as dores continuavam, o mal-estar continuava, e aí ele voltou no médico, então, com a mãe, e aí descobriram que ele tinha cachumba, né, que ele estava com cachumba, e em função de não ter feito o devido resguardo, né, a cachumba, enfim, desceu para os testículos. E aí ele contou, né? O médico então contextualizou que ele teria ficado infértil por essa razão. Então, esse é um exemplo, né? Das consequências, é um pequeno exemplo, né? Que uma pessoa surda eh, vive, né, por essa inacessibilidade comunicacional, né? Este próprio parceiro me dizia o seguinte, ele falou, Mônica, uma das minhas principais preocupações é, por exemplo, em relação à segurança. Porque pense, se eu sou, por exemplo, abordado por algum policial, né? Sei lá, sou confundido, acontece alguma coisa na rua e o policial pede para que eu pare, por exemplo, e eu não ouço, e eu continuo andando, enfim, eu corro o risco até né, de levar um tiro, né, por desacato, sendo que, na verdade, então, o objetivo, né, do ICOM é acessibilizar a comunicação do dia a dia, sabe, Rosa? E aí a gente tem histórias incríveis para contar, né? É, Imagino, muitas, muitas, né? inclusive na área de educação, que é uma outra área muito sensível, Sim. né? Na área de educação, eu própria assisti recentemente uma conversa, uma intermediação feita por um dos nossos intérpretes, né? Eu fui apresentar a central enfim, para um visitante lá na nossa sede, e aí eu me deparei, né, com uma intermediação. Então, estava uma mãe surda conversando com a coordenadora da escola do filho ouvinte, né? E olha que interessante, a coordenadora reclamando com a mãe
que ela chamava o menino e o menino não atendia. E aí a mãe contextualizou, o menino ouvinte. A mãe disse o seguinte, ela falou: olha, por favor, insista e ensine ele, porque nós somos surdos, o pai, a mãe e os avós, né? Era uma criança de 3, 4 anos. Então, ele não está acostumado a ser chamado pelo nome. Veja, né? É, Então, a gente estava intermediando essa reunião, né, da escola entre a mãe surda, né, e a coordenadora da escola. E já fizemos ter ideia, Rosa. A gente teve uma situação, né? Imagina as emoções que vivem os nossos intérpretes, né? Então, porque o sim, intérprete, na verdade, ele é um profissional que ele está ali, né, no seu computador e aparece a chamada, e para ele é sempre uma surpresa, ele não sabe o que ele vai interpretar, né? E um belo dia, né, enfim, chegou uma chamada para um dos nossos intérpretes, e na verdade a chamada era de um pai surdo, né, num ambiente, numa sala de parto de um hospital. A situação era a seguinte: o casal, né, a esposa dando à luz, né, surda também, e o pai, né, o médico tentando se comunicar com ela para dar as instruções de parto, e o pai, no desespero, chamou o ICOM, né, naquele momento, né, certo. que tem uma certa emoção, uma certa, por que não, né, um pouco aflitivo ali daquele momento importante na vida deles, ele chamou o ICOM e o nosso intérprete intermediou, então, a comunicação do médico enfim, com essa mãe, com essa gestante. Entendi. E com é uma sigla, é instituto ou é só Não, ICOM mesmo? não, não. É um nome que foi dado, assim, basicamente o I que tem como intenção, né, fazer uma referência à questão da tecnologia, né, um pouco de Ah, TI, um pouco por aí, e com de comunicação. Então, esta foi a maravilha. inspiração, esta foi a inspiração Excelente. para o nome. Como é que a gente faz para encontrar vocês? Vocês têm algum contato, um site? Como é que faz? Sim, nós temos, ó, talvez a forma. Na verdade, o meu contato, né, na medida em que eu sou diretora comercial, é uma possibilidade. E nós temos no Instagram, temos no nosso LinkedIn, a nossa página, e nós temos no Instagram, nossa página é Icom Libras. ICOM Libras, arroba Isso, ICOM Libras. exatamente. Mônica, você quer deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores e ouvintes? Esse tema ele é fantástico, na medida em que a gente pensa como uma prestação de serviços. Por incrível que pareça, eu vou ser até redundante, tem pessoas que desconhecem, né, as possibilidades de você auxiliar uma pessoa com deficiência. E também quero só completar, né, que a tecnologia assistiva ela é voltada a todas as deficiências, né? A gente tem que pensar também nas demais. Mas essa plataforma do ICOM destinada à população surda, sinceramente, Uhum. olha que benefício, né? Que contribuição. Até porque assim nós temos muitos bons tradutores e intérpretes de Libras, mas ainda existe uma escassez, porque também Sim. não é uma língua, pensando no gestual, muito fácil de se aprender, né? Eu tentei, eu não consegui. Eu tentei, quando começou a ficar um nível mais avançado, aí eu acabei desistindo, por uma série de motivos também, né? Mas eu tentei. Então eu queria que você deixasse sua mensagem final aqui. Ah, eu sou uma apaixonada pela inclusão social, sabe, Rosa? Eu acho que a inclusão dá trabalho. Essa que é a verdade, né? Incluir dá trabalho, né? E muitas vezes, né, a gente fica nesse lugar de olhar e falar, puxa, né, mas por que essa movimentação tão grande para um universo tão pequeno de pessoas, né? Na medida em que a gente, independente de quais sejam os números, é sempre uma minoria, obviamente, né? Então não vamos desconsiderar que é uma minoria. Contudo, é aí que mora a beleza, né? É no diferente.
Ele busca sempre o conforto do conhecido e o conforto do igual. Porém, é no desigual que a gente cresce, que a gente aprende, é na diversidade. Então, eu insisto muito nesse ponto, né? Eu acho que incluir a movimentação da inclusão social, ela não é um benefício nem exclusivo, e eu vou até mais longe, não é nem principalmente para o indivíduo com deficiência, mas é para a sociedade. Cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa tem um brilho especial e tem algo para entregar. Se eu não acessibilizo, se eu não incluo essa pessoa, eu perco, né, esta entrega, né, que esta pessoa tem para. Então, eu adoro ver a tecnologia assistiva, sabe, Rosa, como uma ferramenta, um mecanismo que ajuda a pessoa a ser quem ela nasceu para ser, né? É, Então, acho que assim, né, fundamentalmente, talvez a mensagem seja que a gente caminhe no sentido da inclusão social. O que significa isso na prática? Significa eu me incomodar quando eu vou a um barzinho que não é acessível, independente se eu preciso ou não. Eu me incomodar com os espaços que não são acessíveis, eu me incomodar com um ambiente, com um conteúdo que esteja sendo veiculado que não é acessível. Eu acho que é um pouco isso, né? É esse olhar para esse indivíduo e para essa necessidade que não necessariamente é minha, né? Mas que passa a ser na medida em que exclui uma pessoa que eu posso conhecer e posso crescer muito com ela. Então, acho que é mais ou menos isso, assim que eu acredito. Parabéns pelo trabalho. Adiante a gente pode voltar a trazer novidades, ou se você de repente, se o Ecom tiver mais outras plataformas, né? Ou Sim, alguma outra novidade, algum outro serviço. Eu agradeço novamente a entrevista e vou me despedir aqui dessa edição. Foi muito importante tudo que você falou, viu? É uma das melhores edições. E olha que inclusive já trouxe muita gente desde 2018, mas essa foi uma das melhores edições, não desprezando as demais, mas em termos de trazer aí um serviço que realmente pode chamar muita atenção aí dos ouvintes e seguidores do Inclusive, até porque ele é destinado para o mercado corporativo, né? A rádio ela é corporativa, então esse universo ainda está muito carente de conhecimento a respeito do que seja tecnologia assistiva, do que seja inclusão. Você falou da lei de cotas, mas assim, ainda precisa ser além da lei de cotas, né? com Mas isso é um outro certeza. assunto. Eu te É, agradeço e a isso gente dá para a gente conversar mais uma hora, Rosa. dá bastante, dá. Eu agradeço e essa é a edição. Eu me despeço. Obrigada, até a Muito próxima edição. obrigada. Muito obrigada, Rosa. Caros ouvintes e seguidores do programa Inclusive, esta foi a edição especial que contou com a participação de Mônica Lupatin, diretora da Social Tech e Com.